bom dia! É hoje, nação! No Sul, o Inter promoveu uma verdadeira revolução no departamento de futebol, com as saídas de 3 cartolas, incluindo D'Alessandro, que pediu demissão. O transfer ban surgiu na tarde de ontem, já foi solucionado pela direção colorada. Por aqui, o Ministério Público recebeu uma denúncia anônima de gestão temerária no São Paulo. O Palmeiras anunciou a renovação de Abel Ferreira até o final de 2027. E na Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians disputam os primeiros 90 minutos da semifinal da competição. Os caras tiveram uma campanha legal no Campeonato Brasileiro, mas creio que a gente estudou bem uma estratégia que a gente vai ter, que o treinador passou pra gente, vai ser uma estratégia onde a gente vai jogar de igual para igual, porque a gente quer vencer, a gente quer sair classificado dessa semifinal. Então, assim, cara, é um jogo bem disputado, de inteligência. Os nossos adeptos também já encheram o estádio, compraram todos os ingressos, isso é importante para nós, Mineirão cheio. E tentar fazer um bom jogo e com o objetivo claro de vencer para ver se ganhamos vantagem na eliminatória, mas sabendo do outro lado temos um Corinthians que é uma camisola muito pesada no Brasil, é uma camisola que já este ano ganhou o campeonato paulista. Tem também grande qualidade no seu efetivo, por isso vai ser um jogo 50-50 entre duas grandes equipas. A anônima foi até o Ministério Público, apresentou ali várias alegações, falando que condutas dos dirigentes do São Paulo nos anos de 24 e 25 poderiam tipificar gestão temerária, né? E o que é gestão temerária, né? Gestão temerária é você usar o clube, tá? É o dirigente usar o clube com a intenção de causar danos tanto para o próprio clube como para terceiros, tá? É por acreditarmos na força da nossa família, nos sentimentos verdadeiros que compartilhamos ao longo do tempo e na nossa capacidade de superar todas as pedras surgidas pelo caminho que eu digo, com imenso orgulho e gratidão por tudo que vivemos e ainda vamos viver juntos. A nossa história continua. Notícia, a confirmação chegou. Abel Ferreira, mais 2 anos de contrato com o Palmeiras, fica até o final de 2027. E o meu bom dia direto para Edu Dracena para falar sobre isso. Abel segue sendo do Palmeiras. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Não é novidade, não. A gente já sabia que ele ia assinar a renovação de contrato. É um cara que está bem identificado com o clube, sabe o que tem que fazer, contratou a maioria desses jogadores, então agora cabe ele colocar dentro do campo e fazer o melhor para o Palmeiras em 2026, Renato. E hoje é noite de Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians começam a semifinal da competição. Ronaldão, coração tá em dia, check-up médico também. Bom dia, né? Bom dia, menina Renata, toda de azul, né? Azul. Pior é que hoje foi aleatório, gente. Não tem nada a ver, não há significado. Azul da cor do mar e os seus cavalos, bom dia. O Corinthians ainda joga, o Corinthians ainda está numa competição. E todo mundo de férias e o Corinthians vai fazer um grande jogo hoje, com certeza, menina Renata. Respirando com os aparelhos. Muito bem, só o início. Tem muito mais ainda hoje aqui no Jogo Aberto. Lembrando que vamos acompanhar os detalhes do time do Felipe Luiz, inclusive no YouTube, canal Jogo Aberto. E lembrando que no final de semana tem Stock Car em Interlagos, a última etapa da competição. O título será entregue a um dos pilotos. Quem leva essa, hein? Chegou a hora. Aí está a largada. Pela última vez no ano, os motores da Stock vão tremer. Felipe Fraga e Gaetano de Mauro disputam o título na super final. Nada definido em Interlagos. Stock Car é na Band.
A notícia é excelente para a torcida do Palmeiras. Abel Ferreira foi anunciado como o cara que fica, que permanecerá no Verdão até 2027, conforme o desejo da presidente Leila Pereira. Abel segue sendo do Verdão e vai incomodar os adversários, né, Rona? Isso, Já vai ter vice o ano que vem, tem vice. Uma grande história nunca é feita apenas de páginas perfeitas. É construída de vitórias e de derrotas, de alegria e dor. É feita de tudo aquilo que nos molda, que nos desafia e que nos transforma. Assim é a história do Palmeiras, um clube que foi perseguido, que muitos quiseram destruir, mas que sempre encontrou a sua força na união, sobretudo nos momentos mais difíceis. Um clube que resistiu e persistiu para se tornar o mais vitorioso do Brasil. Ao longo destes 5 anos, percebi que a minha trajetória no Palmeiras se assemelha à do próprio clube. Conquistamos e ganhamos muito. Alcançamos o êxtase, e, em alguns casos, a glória eterna. Mas também passamos por diferentes provações. Tivemos períodos duros, nos deparamos com obstáculos e frustrações. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre. Os dissabores deixam, sim, cicatrizes profundas que nos rasgam o peito. Mas são essas marcas que nos fazem mais fortes, mais resilientes para os desafios que virão. Gosto de pensar que somos como um rio, que encontra pedras pelo caminho, mas jamais recua. Ele contorna as pedras e, em alguns casos, passa por cima, ganha força e segue na mesma direção, até se transformar em algo maior do que era no início. É por acreditarmos na força da nossa família, nos sentimentos verdadeiros que compartilhamos ao longo do tempo e na nossa capacidade de superar todas as pedras surgidas pelo caminho, que eu digo, com imenso orgulho e gratidão por tudo que vivemos e ainda vamos viver juntos. A nossa história continua. Notícia maravilhosa para a torcida do Palmeiras. E Edu Dracena, particularmente, o que eu admiro é a convicção do Verdão no trabalho, independentemente de título, se ficou em primeiro ou segundo, mas sabe que o Palmeiras do Abel Ferreira é um time caro, ok, mas é uma equipe que vende bem jogadores, que disputa todos os títulos, que chega em finais, que é protagonista e tem tudo para continuar assim com o Abel até 2027. E que a gente sabe que não é fácil você manter uma regularidade durante 5 anos, Renato, porque são 5 anos de conquistas, sim, e que também teve derrotas, que também teve no meio desse caminho. Mas o mais importante, como você bem disse, é convicção, né? Acreditar no trabalho, acreditar no que a filosofia de trabalho do Abel no dia a dia. E é claro que isso acaba refletindo no campo com as conquistas, chegando nas finais. Então, para alegrias e tristezas dos meus amiguinhos aqui, eu digo que fico até 2027. Não, então, tá tomara. Triste, não. Eu quero Ninguém tá triste. Ué, o Abel tá inovando, Você tá triste, você tá triste também, porque a gente sabe como é que é. Eles querem criar conflitos, eles querem criar briga. E a gente sabe que ali no Palmeiras não tem. É a questão da blindagem. Então, acho que isso que é mais importante. Tomara que você também, Abel, possa refletir bastante do que aconteceu esse ano, para que não possa acontecer novamente ano que vem. Cicinho, independentemente de qualquer brincadeira, zoeira, rivalidade, a permanência do Abel Ferreira para o futebol brasileiro é ótima. O futebol brasileiro é ótimo e para o Palmeiras é a melhor contratação para 2026. Você manter esse grande treinador. A gente brinca, a gente fala as coisas aqui do Abel, mas reconhece também a grandeza dele no Palmeiras, a sabedoria dele como treinador, é vitorioso. Então, a Leila matou a charada para o ano de 2026. A melhor contratação, enquanto alguns times não têm treinador, outros têm, mas também não sabem se fica, o Palmeiras já começa à frente. Que coisa, né? O Palmeiras sempre tem essa dianteira, um time preparado. E a Leila vem falando da renovação do Abel há muitos meses, não é? Ele é que não falava de uma vez por todas, não sacramentava. Agora,
tudo certo. Ronaldão, você vai ter que aguentar o homem mais um tempo aí, hein? Vai se preparando. Eu acho legal, ainda mais como foi esse ano aqui. 7 jogos, o Corinthians venceu acho que 6, se eu não Só me engano. esse ano, só, Ronaldo. 6! Só Passou esse o ano. trator 6. E eu espero que o Abel continue com essa meta que foi a de 2025, Não. sem vencer nada, com muitos problemas aí. E a torcida, eu quero ver a torcida. Vocês aí se manifestem, por favor, no YouTube aí, chame aí. Eu quero ver como é que vocês estão com essa renovação do Abel, porque muitos pediram a cabeça Só do fazer uma menino. enquete aí pra você ver se a torcida não gostou sei ou não. Hein? Porque eu tô, ainda mais nas redes sociais aí que eu tenho acompanhado aí. É que tem uns sei antes não, que entram hein? lá só pra colocar assim, uma confusãozinha, entendeu? Não, vamos mandar o Abel embora, porque a gente sabe que se ele ficar, vai ser duro de ganhar do Palmeiras, entendeu? É, mas eu concordo com o Cicinho. Foi a grande contratação para 2026, a permanência do Abel Ferreira no Palmeiras. Vamos mudar a chave radicalmente, porque o Palmeiras do Abel foi eliminado pelo Corinthians do Ronaldão da Copa do Brasil. E agora, a decisão da semifinal está de um lado entre Cruzeiro de Edu Dracena e Corinthians do Rona. Luciano Dias já está no Mineirão, acompanhando as redondezas, falando com a torcida, entendendo um pouco mais desse super jogo e a expectativa é enorme. Luciano, bem-vindo ao Jogo Aberto. Cruzeiro e Corinthians, agora é só esperar pelo confronto. Tudo bem, Renata? Bom dia para você, bom dia pro Dracena, Cicinho, Ronaldão. Olha, Renata, expectativa muito grande aqui no Mineirão, aqui em Belo Horizonte, para esse confronto entre Cruzeiro e Corinthians. Ingressos esgotados, ou seja, mais de 60 mil torcedores aqui hoje no Gigante da Pampulha. Duas equipes invictas na Copa do Brasil. Duas equipes que não sofreram um gol na Copa do Brasil. O Cruzeiro fez um grande Brasileirão, o Corinthians fez um Brasileirão irregular, é verdade, mas na Copa do Brasil, palavras dos jogadores, isso não vai entrar em campo. No Cruzeiro, a torcida já sabe a escalação praticamente de cor. Uma dúvida, viu, Renata? Sinisterra ou Arroio na ponta esquerda da equipe. No mais, é aquela escalação que o torcedor já sabe, é um padrão de jogo muito bem definido pelo técnico Leonardo Jardim. Eu vou chamar uma matéria da Giovana Oliveira, que vai trazer um resumão do Cruzeiro para esse confronto tão esperado da semifinal da Copa do Brasil. De um lado, o maior campeão da Copa do Brasil. Do outro, um Corinthians com sede de vingança pela final de 2018. A Raposa tem ao seu lado a vantagem que já dura 23 anos. O Timão não elimina o Cruzeiro na Copa do Brasil desde 2002. A Raposa levou a melhor nas quartas de 2016, 5-4 no placar agregado. E também na decisão de 2018, quando conquistou o título dentro da Neoquímica Arena. De volta ao presente, na Toca, o futuro de um atacante é meio nebuloso. Reserva durante a maior parte da temporada, Gabigol despertou o interesse do Santos, mas o presidente Pedro Lourenço quer mantê-lo aqui em BH e longe do litoral paulista. Ele tem contrato até 2028 e a gente está tranquilo contra isso. Espera que às vezes chega o momento dele, ele volta a jogar. O que ele quer é jogar. Quem tem um passado com o rival da decisão é Cássio. Foram 12 anos com a camisa alvinegra. Venceu um Mundial, uma Libertadores, 2 brasileiros, 4 paulistas e uma Recopa. Não tem criança aqui não. Vamos lá pra dentro e vamos arregaçar, os caras vão se arrepender de vir jogar Corinthians aqui. Bora, bora! Mas os momentos finais foram conturbados. Difícil, tem apanhado que nem um cachorro. Eu tô pagando a conta há muito tempo. Com a camisa cruzeirense, Cássio rapidamente assumiu um papel de liderança no vestiário. Já soma 53 partidas pelo Cruzeiro, com 41 gols sofridos. A gente tem que ser melhor a cada jogo, tem que ser melhor do que o outro que foi. Não dá mais. Quantos jogos nós ganhamos porque a gente entrou ligado pra caramba e decidiu o jogo? Hoje, como você falou, garantir essa vaga direto para Libertadores, que vai ter que estar concentrado. Vamos ligar o vamos dar a resposta agora. Desde que chegou a Raposa, Cássio enfrentou o Corinthians apenas 2 vezes e segue invicto contra a ex-equipe. Um empate em 0-0 e uma vitória por 3-0. Falar do Corinthians é difícil assim pelo fato de tempo que eu fiquei lá, mas tenho um respeito pelo Corinthians, mas
quando você entra dentro de campo, eu vou fazer de tudo para defender as cores do Cruzeiro e fazer o melhor e tentar levar o Cruzeiro para a final dessa Copa do Brasil. Acho que é lógico que é um campeonato que não tem e eu estou jogando um clube que é o maior vencedor da Copa do Brasil. O provável Cruzeiro vai a campo com Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Lucas Vidalba e Kaique no sistema defensivo. No meio de campo com Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira. E na frente a trinca ofensiva de Christian, Caio Jorge e Sinisterra ou Arroio. Daqui a pouquinho o lado corintiano dessa partida. Edu, Arroio ou Sinisterra? Aí eu iria de Arroio, Renata. O Arroio vem jogando aí os últimos jogos, né? Já está se adaptando assim ao esquema tático do Leonardo Jardim. A gente vê que um Cruzeiro muito bem postado no campo, jogadores que já se entendem só no olhar. Então eu vejo assim que o Cruzeiro está entrando nesse jogo assim com uma confiança muito grande, jogando dentro de casa, Mineirão casa cheia. Mas a gente sabe que do outro lado tem um Corinthians também, que é um time cascudo, um time forte. Mas o Cruzeiro tem que fazer um resultado importante, até bom, até mesmo para que a gente possa jogar o segundo jogo mais tranquilo. Como eu falo sempre, Renato, não decide nada, mas encaminha muito um resultado de vitórias. Rona, o que você mais respeita nesse time do Cruzeiro hoje? A velocidade dos alas. Esse Arroio, esse menino aí, ele trincou a costela do Mateuzinho. Trincou, foi, pra dentro, pra fora, pra dentro. Você quer dormir hoje? Então, acho que ele nem dormiu. Tem que dormir dentro do gelo. Mateuzinho, fica dentro do gelo, filho. E depois começa a alongar e não dá espaço pro menino. Ou deixa ele correr pro fundo. Não deixa ele correr por dentro, velho. Você tá ouvindo, Mateuzinho? Agora, eu só espero que não entre o Huguinho do outro lado. Tem Mateuzinho, Huguinho, Luluzinho, meu Deus. Não pode, do outro lado tem que ser o Bidu. Bidu, como é que você tá? Ô, Bidu, você tá bem? Você não tá? Então vai o Angeleri. O Angeleri tem experiência. O Angeleri tem experiência. Não vai deixar o menino cortar pra dentro. Deixa ele cortar pra fora, porque aí a zaga posiciona. Vocês estão me ouvindo? Como é que funciona? Não deixa vir por dentro. Não dá eu pedi pra ele falar do Cruzeiro, hein? Então, porque o Arroio vai passar ali, o Arroio vai entrar por ali, aí esse menino que fica assim, como é que é o nome dele? Matheus Pereira. Ele gosta de ficar flutuando no meio. Ô, Bidonzinho, só encosta nele. Você não quer jogar, filho? Encosta nele. Não deixa ele dominar, não deixa ele virar, não deixa ele pensar. Mas não vai ser o Ranieri, não? Marcar ele? O Ranieri tá com dor. Ai, meu pai, mas eu prefiro mais o Ranieri. Você foi bem. Ranieri, encosta nele. Matou a jogada. Dando a dica já, hein? Matou a jogada. Agora, os dois zagueiros não precisam ficar na sobra. Não precisa fazer linha. Encosta um no Caio Jorge e o outro estica, sobra. Por quê? Um vai pro combate, o outro tá na sobra. É simples. Dorival Beabá. Tira a fralda do Ronaldo. Dei a dica pra você aqui já. Tira a fralda do Ronaldo que tá com medo. Caio Jorge, que além de artilheiro do Brasileirão, também é o artilheiro da Copa do Brasil, só pra lembrar. E Cicinho, o equilíbrio do Cruzeiro chama atenção. Exatamente. E o desequilíbrio do Corinthians, né? Porque vai ficar na sua, velho. Você vai ficar na televisão. E você vai ficar na televisão. Porque o Corinthians, ele tá naquela situação. Será que ele vai querer jogar hoje? Porque o Chico falou há um tempo atrás, né? Escolhe jogos. E o Cruzeiro, o momento do Cruzeiro é bem melhor. O Corinthians acabou aí, ó. Que momento? Tomou 3 do Santos, velho. O momento do Cruzeiro é reserva. Tomou 3 do Santos. Reserva, irmão. Ouve isso daqui, ó. Corinthians atrasa parte da premiação devido ao elenco pela classificação na Copa do Brasil. Ah, não. Vai ganhar de quem? Vê aí se pagou o Vai Oscar. ganhar de quem? Vê se pagou o Oscar e pagou o Rames. O Cruzeiro vai ganhar de quem? Deixa eu ver se pagou o Mito. Pagaram o Mito? Pagaram então, o hoje Dorival? é taca do Cruzeiro, gente. Então paga o Dorival, que tá devendo Dorival ainda. Isso, Aliás, eu não sei se o clima de favoritismo pro Cruzeiro está dominando Belo Horizonte. O Luciano Dias pode falar sobre isso. Mas além do Cruzeiro, queremos saber as notícias do rival Corinthians, que precisa voltar vivo, decidir tudo aqui na capital paulista. Essa é a intenção do Dorival e dos seus comandados. Luciano. Pois é, Renata. Tem uma confiança muito grande da torcida do Cruzeiro pela regularidade da equipe no Campeonato Brasileiro, como vocês comentaram aí. É um Cruzeiro muito regular, chegou em 3º lugar na competição. O Leonardo Jardim tem a equipe na mão. E naquele jogo 3-0 aqui no Mineirão, há poucas semanas, muitas lições foram tiradas pelo lado corintiano. A gente sabe que alguns jogadores serão diferentes, né? O Corinthians entrou naquele jogo com 3 ou 4 desfalques na ocasião e tomou um chocolate do Cruzeiro. O Arroio deu muito trabalho para o Mateuzinho, realmente, como o Ronaldo destacou. E é um Corinthians, Renata, que tem algumas dúvidas. Uma delas, Ranieri.
sentiu contra o Juventude, com muitas dores no tornozelo. Ele está sendo reavaliado, inclusive, se vai para o jogo ou não. Há uma tendência de ir sim para a partida. Tem jogadores retornando também, como o Yuri Alberto, que deve ser titular, e o Garro, que deve ser opção no banco de reservas. Mas é um Corinthians que tirou muitas lições daquele jogo no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer mais informações do Timão com o repórter Lucas Herrero, que traz um resumo desse Corinthians para encarar o Cruzeiro. Quantas histórias cabem dentro de um mata-mata? No Corinthians, inúmeras. Tem quem pode conquistar o último título pelo clube, goleiro que mira a Copa do Mundo e confronto diante de um dos maiores ídolos. Mas antes, a novela do trio Jim. Garro, Yuri Alberto e Memphis jogam? O camisa 9 e o holandês, sim, 100% liberados. Já Rodrigo Garro, mesmo participando da atividade, pode ficar como opção para o segundo tempo. A equipe dos caras tiveram uma campanha legal no Campeonato Brasileiro, mas creio que a gente estudou bem uma estratégia que a gente vai ter, que o treinador passou para a gente, vai ser uma estratégia onde a gente vai jogar de igual para igual, porque a gente quer vencer, a gente quer sair classificado dessa semifinal. Então, assim, cara, é um jogo bem disputado, de inteligência. Agora, se o trio começar o jogo, vai ser uma raridade, porque das 70 partidas do Corinthians nesse ano, eles só estiveram juntos em 19. Ou seja, pelo menos um dos três ficou fora dos outros 51 compromissos da temporada. Mas também quando Garro, Yuri e Memphis atuam, o rendimento do time aumenta. 11 vitórias, 4 empates e só 4 derrotas, com 65% de aproveitamento. No setor de marcação, problema à vista. Ranieri tem dores no tornozelo esquerdo e não participou das últimas 2 atividades. Com isso, Maicon ganha espaço e, ao mesmo tempo, vive momentos de indefinição. O empréstimo acaba agora em dezembro e o volante não sabe se fica. Por isso, busca o 5º e talvez último título pelo Timão. Se eu for embora, eu gostaria de ir embora com o título. Eu acho que minha primeira passagem, quando eu vou embora em 18, eu vou embora com o título paulista. E eu acho que é um título muito marcante para mim. Mas o título de Copa do Brasil tem um peso muito grande, né? Acho que para a história do clube, eu acho que o clube tem 3 títulos de Copa do Brasil e eu gostaria muito de participar de uma 4ª. No gol, Hugo Souza enxerga no troféu uma possibilidade de talvez confirmar o passaporte para a Copa do Mundo? Confirmar, eu acho que não confirma nada, né? A confirmação de uma convocação, algo assim, não tem. É uma luta que eu tenho que lutar todo dia, é um leão que eu tenho que matar todo dia. Mas com certeza eu acho que ajuda. Um título como esse credencia você a sonhar com coisas grandes. Aliás, uma taça ajudaria e muito as contas do Corinthians, com dívidas de quase 2 bilhões e 700 milhões de reais. Só de avançar para a final garantiria pelo menos 33 milhões pelo vice, diminuindo um pouco a crise política no clube. Nos interfere sim, porque nós tivemos impeachment, nós tivemos transfer ban, e isso interfere diretamente no nosso trabalho. Porque o transfer ban impede do nosso time contratar, o impeachment impede de um presidente ter uma relação mais próxima com a gente. Isso impede. Eu acho que isso não cabe. Eu acho que a gente tem que... É campo. São 11 contra 11, a nossa comissão contra a comissão deles, o nosso banco contra o banco deles. Eu acho que aí sim. O elenco já não contou com a festa da Fiel na saída do CT em São Paulo. A organizada cancelou o apoio depois dos últimos resultados da equipe. Só uma vitória nos últimos 7 jogos. E a delegação foi recebida no hotel em BH com faixas de protesto, abre aspas. Não vieram passear, vieram aqui pra ganhar, fecha aspas. Nesse clima, a escalação de Dorival Júnior, tricampeão da Copa do Brasil, pode ter Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Ibidu, Martínez ou Ranieri, Maicon, Carrilho, Ibidon ou Garro, Memphis e Yuri Alberto. Chegou a hora de mais um reencontro gigante do Corinthians com o Cruzeiro de Cássio, segundo o próprio Hugo Souza, o maior ídolo da história do Timão. Cara, eu tô num lugar que eu acho que vai ser dele durante a eternidade, mas agora ele tá do outro lado e a gente vai lutar pelo nosso.
O Ronaldo até brincou que esse duelo no final poderia ir para pênaltis. Imagina, gigante Cássio e Hugo, super badalado hoje, celebrado pela torcida do Corinthians, seleção brasileira. E o Cássio com uma história absurda, gigantesca no timão. Não sei se vai chegar nesse ponto, não é o meu palpite. Mas, enfim, temos ainda um jogo de volta, muita água vai rolar. Agora, com certeza, hoje, se o Corinthians quiser fazer uma boa partida, vai começar pelo sistema defensivo, Rona. Tem que ter hoje um sistema defensivo organizado. Tem que ser, porque o time do Cruzeiro é o que eu falei, eles usam muita velocidade. E acho que o Dorival vai encorpar mais o meio de campo do Corinthians, com marcações, porque você não é obrigado a ficar atacando toda hora, mas a partir do momento que você for atacado, você tem que contra-atacar também para começar a equilibrar o jogo. Porque se você só ficar defendendo também lá no Mineirão, você vai sofrer o jogo inteiro. Porque a torcida do Cruzeiro não é fraca também, não. Ela apoia também, assim como vai estar em peso também do Corinthians, porque parece que eles deram uma margem legal também de ingresso. Então, o que importa nesse jogo é você sofrer a pressão, mas você também equilibrar o jogo contra-atacando. Então, o Corinthians vai ter que fazer dessa forma. E o Cruzeiro vai ter que tomar iniciativa também. Agora, quem tomou iniciativa foi a torcida do Corinthians lá em Minas, protestando com faixas, Ronaldão. Isso é ruim, atrapalha ou não influencia absolutamente nada? Eu acho que é bom para chamar atenção, porque o que foi o Campeonato Brasileiro foi uma vergonha para o Corinthians. Porque, vou te falar, é que tinha muita gente brigando para cair. O Campeonato Brasileiro tinha muita gente brigando para cair. E o Campeonato Brasileiro foi uma vergonha. Os jogos em casa do Corinthians é para chamar atenção, sim. É para a torcida vir aí e alertar os jogadores. Falou, ó, amiguinho, acorda. Porque o que vocês fizeram no Campeonato Brasileiro não pode acontecer mais. Na história do Corinthians, tantos jogos que perderam em casa, com mais de 45 mil pessoas. Você perdeu o jogo em casa, do jeito que foi, a entrega que não teve. Então é para chamar atenção isso aí sim. Agora, Edu, o Corinthians ainda tem algumas dúvidas. O Ranieri é dúvida. O Garro talvez não consiga jogar a partida inteira, ou sairia jogando, ou seria uma opção para o segundo tempo, aí ele iria com o Bidon. Enfim, o Dorival tentando montar esse tabuleiro para poder surpreender o Cruzeiro. E, Renata, eu iria realmente fortalecer o meio de campo. Acho que o meio de campo é essencial, como eu sempre falo, é onde você ganha e perde jogo. Você tendo jogadores ali para estar preenchendo o meio de campo, para você estar tendo opções, principalmente jogar mais agrupado. Então, de repente, o Dorival, pensando nesse aspecto, ele pode se dar bem, até porque a gente sabe que o Cruzeiro joga muito ali pelo Matheus Pereira, onde que gira muito a bola nele ali. Então, você preenchendo, marcando em cima, não dando espaço para o Matheus Pereira, de repente o Corinthians pode sobressair nesse momento. Mas a gente sabe também que o Corinthians, eu vi ali aquela faixa ali, jogar por nós, ganhe por nós. Os jogadores têm que jogar por eles. Não é pela torcida, não. Acho que o jogador tem que jogar por ele, pela família dele, que aí sim, correspondendo dentro de campo, fazendo isso aí, vai dar alegria para o torcedor fora de campo. Bom, ontem à noite eu estava meio que no estilo dessa torcida que colocou faixa, protestando contra o meu time, contra o Inter, mas não era na rua, era numa entrevista. E no meio da entrevista veio a notícia de que D'Alessandro tinha pedido demissão, que o André Mazzucco tinha sido demitido pelo presidente Alessandro Barcelos. E o Leonardo Sonda acompanhou esses bastidores, que envolveu até um transfer ban, que eu quero saber se já tá ok, se o Inter pagou. Pois é, Ronaldão. Eu não coloco isso pra baixo do tapete, eu acho isso muito sério e quero entender essa história. O Leonardo Sonda vai contar pra gente esse panorama, trazer essas novidades, que eu diria revoluções acontecendo no Inter. E a principal, que é a saída do presidente e de todo mundo. Isso não acontece. E aí, tudo bem, Leonardo? Bom dia pra você. Tudo bem, Renata? Muito bom dia para você, bom dia a todos aí no estúdio, o Ronaldão, o Cicinho, o Edu, todo mundo que está nos acompanhando a Jogo Aberto. Pois é, Renato, uma verdadeira limpa que foi feita no Internacional. A principal saída, claro, que é a do D'Alessandro, que foi anunciada ontem pelo clube. Por questões pessoais, o D'Alessandro acabou pedindo a demissão. A gente sabe que teve muita pressão interna e externa ao longo dessa temporada desgastante na direção do Inter, e o D'Alessandro acabou pedindo a sua saída, não fará parte da direção na próxima temporada. Além do D'Alessandro, o André Mazzucco, o executivo, foi demitido pelo presidente Alessandro Barcelos, e o José Olavo Bisol, que era o vice político, que fazia parte da direção do Inter também, acabou pedindo demissão ao longo da tarde da última terça-feira. Então o departamento de futebol do Inter, Renata, vai ser totalmente reconstruído para a próxima temporada. Não sobrou ninguém
que fez parte aí dessa campanha que quase colocou o Inter na segunda divisão. A grande dúvida, Renata, a partir de agora, é sobre a permanência ou não do Abel Braga, que foi o treinador nas últimas 2 partidas e estava praticamente garantido como dirigente na próxima temporada. A questão é, o Abel Braga, durante as entrevistas que deu aqui em Porto Alegre, enfim, durante esse processo, ele deixou muito claro que o D'Alessandro era uma peça fundamental e que ele gostaria de trabalhar com o D'Alessandro. Com a saída repentina do argentino, o Abel pode acabar optando também pela saída. Isso ainda não está definido. O presidente Alessandro Barcelos gostaria de permanecer com o Abel como uma espécie de mentor desse novo departamento de futebol, mas isto ainda não está definido. O presidente, Renata, não sai, fica, diz que não vai renunciar e tem mais um ano de mandato até o final da próxima temporada. Sobre o Transferban, Renato, uma questão que acabou repercutindo também muito mal aqui no Rio Grande do Sul, o Internacional já conseguiu resolver essa situação em menos de 24 horas. Era uma dívida que não foi divulgada qual seria, por qual jogador seria, mas o Internacional já havia pago esta dívida, só não havia ainda acontecido o processamento dela na FIFA. Então o Inter entrou na lista dos times punidos na tarde de ontem, mas hoje pela manhã isso já foi resolvido e o Inter não está mais impedido de contratar jogadores. Muito bem, um panorama completo. Agora, a situação horrorosa, né? A gestão é ruim, esse transferban, tomara que ele não seja acompanhado de outros na sequência, parece que está tudo ok. Não era um valor tão alto, mas ninguém especificou qual seria a transação feita pelo Inter e que não tinha sido processada. Leonardo Sonda, obrigada pelas informações. Eu não tenho muita esperança, sofri, acho que vou continuar sofrendo. E se o presidente não sair e ele buscar outro escudo, que é o Abel Braga, como ele fez com o D'Alessandro esse ano, vai ficar feio mais uma vez, né? Tá na hora de mostrar trabalho e mostrar dignidade e amor pelo clube. E além disso, profissionalismo, capacidade, coisas que o Inter não tem. Muito bem, vai começar o debate na sequência por aqui. Tudo da Copa do Brasil, primeira semifinal entre Cruzeiro e Corinthians. Tem polêmica no São Paulo. Abel Ferreira permanece, anunciou que seguirá no Palmeiras. Ai, não sei se eu tô muito afim de falar de futuro. Mas olha só, aqui todos eles reunidos, o nosso Ronaldão, João Pedro Sgarbi, Marco Aurélio Cunha, João Paulo Capelanes, Chico Garcia, Cicinho, Edu Dracena e já Everton Guimarães entre nós. Agora tem uma polêmica é no São Paulo. Não tô querendo agitar o mundo de vocês não, viu? Cicinho, Marco e Sgarbi. Foi um dos 3. Com o Morumbi assim, em silêncio, com o novo gramado ganhando vida para 2026, nem parece que nos bastidores do São Paulo existe uma alta fervura. O Ministério Público recebeu uma denúncia anônima sobre gestão temerária no São Paulo Futebol Clube. Mas antes de abrir investigação contra o tricolor, o órgão acionou a entidade para obter mais elementos e, assim, decidir se vai ou não abrir o caso. A denúncia anônima é baseada em 4 pontos fundamentais. O primeiro, sobre o déficit de 287,64 milhões de reais em 2024. O simples fato do São Paulo ter apresentado um déficit, né, os dirigentes deveriam ser responsabilizados por gestão temerária. Mas não é bem assim que funciona, né? Vamos primeiro falar da questão mais técnica jurídica, né? Numa situação dessa, cabe a quem faz a denúncia, a quem apresenta uma notícia de fato, identificar a autoria, ou seja, quem fez, e conduta, né? Individualizar uma conduta. Qual foi a conduta que ocasionou o déficit? Né? Ele não fez isso. E essa já é uma das matérias da nossa defesa. Todas essas contas, elas foram fiscalizadas pela auditoria externa, uma empresa Big Four, que foi contratada pelo clube para analisar essas contas e fazer um relatório de auditoria. Elas foram analisadas pelo Conselho Fiscal de São Paulo, que é um conselho eleito só de pessoas com formação em matérias relacionadas à contabilidade. Eles foram aprovados pelo Conselho de Administração e pelo Conselho
Conselho Deliberativo, ou seja, toda a estrutura de governança do São Paulo analisou essas contas, aprovou essas contas sem reservas. O segundo ponto trata-se do fundo para as categorias de base, falado exaustivamente em 2025 pelo presidente Júlio Casares, a ação que envolvia a possível negociação com o magnata grego Evangelos Marinakis. A questão do projeto de Cotia é o seguinte, na denúncia, na notícia de fato, ele traz o projeto como se o projeto partisse da ideia de compartilhar direitos econômicos de atleta. Não é isso que o projeto versava. O projeto tratava da segregação da unidade de negócios categoria de base. Ela ia ficar debaixo de um novo CNPJ, um CNPJ limpo. O investidor ia chegar e ia colocar dinheiro nesse CNPJ. Esse CNPJ ia rodar com a atividade da categoria de base e os lucros gerados, ou seja, receita menos despesa, seriam partilhados entre o investidor e o São Paulo. Então o escopo é diferente. O ponto 3 da denúncia está sobre a venda de jogadores revelados pela base são paulina. Pouco tempo de clube, baixo valor de mercado, o que gerou muitas críticas à diretoria na temporada. Ontem a gente conseguiu correr, contou com a ajuda do pessoal do Scout aqui de São Paulo e pegou jogadores que foram vendidos em 24 e 25, jogadores formados em categoria de base, com o nível técnico parecido com os que a gente vendeu, a gente está falando aqui Lucas Ferreira, Matheus Alves e Henrique do Carmo, e com a minutagem no profissional parecida com eles. E a gente fez um comparativo. A gente pegou, por exemplo, o Matheus Gonçalves do Flamengo, vendido a 9 milhões de euros. O Vanderlan do Palmeiras, vendido a 7 milhões de euros. O Isaac do Fluminense, né, que é um moleque também que despontou muito bem, 10 milhões de euros. Ou seja, são atletas que foram negociados para mercados parecidos com o do São Paulo e por valores muito, muito condizentes. E a denúncia termina falando de uma possível relação de sociedade do Júlio Casares Filho, o Julinho, filho do presidente do São Paulo, com o empresário de jogadores de futebol Aref Abdulatif, que tem atletas na base do tricolor. E na época era o agente do goleiro Felipe Alves em sua passagem pelo clube. Lá em 2020, o Julinho Casares, ele estava na faculdade ainda, ele se reuniu com 2 amigos e eles projetaram lançar uma plataforma digital de serviços pet, tá? Só que veio a pandemia, esse projeto morreu. Só que tempos depois, um desses amigos seguiu a carreira de empresário do futebol, tá? Que é o tal do Aref Abdulatif, tá? Ele é o empresário, a empresa dele, agente intermediário, é a K Sports, tá? Essa empresa com o São Paulo, ele agenciava o Felipe Alves, na época que o São Paulo contratou, foi uma indicação do Rogério Ceni, e ele trouxe também atletas para fazer testes aqui no São Paulo. Ele tem atletas no Sub-11, Sub-12, Sub-13, como você colocou. Foi, de fato, uma coincidência de um rapaz que tinha ali uma relação lá atrás, um negócio de pets, e no decorrer da vida, o amigo dele veio e virou empresário de atletas. Mas no entendimento da diretoria são paulina, a denúncia não contém provas e o clube a vê como vazia. Pela precariedade do conteúdo dessa notícia, a falta de técnica dessa notícia, a gente dá a entender que ou se trata de um torcedor inflamado, ali desgostado com o momento do clube, que resolveu dar uma dor de cabeça aí para os dirigentes de alguma forma, ou seja uma estratégia política de oposição. Gente, denúncia anônima, nada cara a cara, nada dito diretamente, chega no Ministério Público, há 1 ano da eleição que já está fervendo nos bastidores. E aí, Sgarbi? Alguém quer se acusar aqui ou não? Foi você, né, Sgarbi? Foi um dos 3. Eu não sou... Cicinho, Marco Aurélio Cunha e Sgarbi, será que eles são suspeitos? Eu particularmente, a denúncia, a gente estava até falando nos bastidores, a denúncia feita de forma anônima, ela me incomoda um pouco, porque assim, não sei quem fez a denúncia, não sei qual que é o objetivo da pessoa que fez a denúncia. Né? Você não sabe. Não, mas é verdade, não sei o objetivo do cara que fez a denúncia. O caso é o seguinte, eu penso assim, é muito importante e quem não deve não teme. Eu particularmente penso isso. Se o Ministério Público quiser investigar tudo que foi falado aí e não tem nada de errado, como o advogado falou, como o São Paulo soltou a nota, não tem problema, então investigar. Eu particularmente penso isso. A denúncia de forma anônima, o movimento político do São Paulo me incomoda muito, porque, assim, sou um crítico, assim, todos vocês sabem da gestão do São Paulo. Na minha opinião, essa denúncia, inclusive, está muito atrelada com o que vocês mais prometeram durante a gestão, que era transparência. E o torcedor não tem transparência. Não fala isso aí, não. Não, mas Ronaldo, o que mais foi prometido na gestão foi transparência. E não teve transparência. Começou a divulgar boletim médico agora, que a batata assou. A entrevista coletiva foi agora também, do presidente Júlio Casares, que não dava entrevista há 4 anos. Então, assim, o que mais foi prometido foi a transparência. Se tivesse transparência, nada disso estaria acontecendo, na minha opinião. Nada disso. E assim, o movimento político me incomoda, porque eu falei aqui também, é muito cômodo também, por exemplo, algumas figuras, eu cito o nome, Carlos Belmonte, sai do São Paulo e, coincidentemente, 5 dias depois, o cara tem a solução para tudo do São Paulo.
É o cara que falou que não, a nossa dívida a gente vai baixar de tal forma, tem que vender jogadores de tal jeito, tem que sócio torcedores de tal jeito. Agora o Belmonte sabe tudo de São Paulo. Ficou 5 anos lá também, durante 5 anos não foi o cara que propôs nada, sabia tudo. Então, assim, o movimento político de São Paulo me incomoda muito a forma que as coisas são tratadas no São Paulo, tanto oposição contra a situação. Eu falo aqui com o doutor, que é um cara que está na política de São Paulo há muito tempo também, falo que me incomoda, cara, me incomoda. Assim, é um movimento de uma briguinha ali que a impressão que eu tenho muitas vezes, e, por exemplo, o Carlos Belmonte dando entrevista, o Casares brigando de um lado, o Belmonte do outro, que não estão nem aí para São Paulo, estão aí para o poder. Então, é uma denúncia, de certo modo, também importante. Me incomoda ser feita de forma anônima, porque eu quero saber o interesse também dessa pessoa que fez a denúncia. Não sei quem foi, não sabemos, né? Enfim, só que é importante. Quem não deve, não teme. Então, se é para investigar, que investigue o São Paulo de forma certa, porque o torcedor merece explicações também. Marco, você está afastado do São Paulo há algum tempo, né? Especificamente, atuando... Quanto tempo? Mais de 2 anos, não é? Mas todo mundo sabe dos bastidores, chegam as notícias... E realmente, quando você ganha uma Copa do Brasil, a reeleição foi garantida com a Copa do Brasil, com o Lucas brilhando e tudo mais. Depois disso, o torcedor começou a enxergar a realidade, que às vezes não é só o que acontece em campo, é você enxergar o clube como um todo, como uma entidade bem cuidada e bem saneada. Exatamente, Renata. O que me preocupa sempre é a questão financeira do São Paulo. Não é possível que em 5 anos se aumentou a dívida o dobro, né? Hoje São Paulo deve quase 1 bilhão e essa gestão tem pelo menos aí 400, 500 milhões de déficit. Então, isto é uma gestão temerária, financeiramente temerária. Se fosse presidente de qualquer empresa, seria excluído, seria responsabilizado. E no São Paulo, não. O Conselho continua aprovando contas, pedindo empréstimos. E isso é triste, porque nós estamos cavando um buraco que depois não tem mais como sair dele. Então, eu acho que denúncia anônima também, para mim, não tem valor. Eu não gosto disso. Eu acho que quando alguém tem algum embasamento, deve dar a cara lá e mostrar, e dizer, e argumentar. Depois acaba ficando por isso mesmo, porque não tem argumentos mais sólidos. Agora, que os fatos ali apresentados são verdadeiros, sob o ponto de vista filosófico, são. Se na prática você pode provar isso com argumentos documentais e tal, é outra história. Mas o São Paulo tem uma gestão temerária, todo mundo sabe disso. E agora, depois de 5 anos, tenta-se passar um pano, vou mudar. Sabe aquela história? Não bebo mais, entende quando a gente fala essas coisas? Prometo que vou emagrecer, vou emagrecer. São Paulo está naquela fase naquela fase, eu não bebo mais, eu não vou emagrecer, mas está há 4, 5 anos cometendo erros. Cicinho, qual é o seu ponto de vista? Que o São Paulo vai mal em termos administrativos, todo mundo sabe, a realidade não precisa de uma denúncia anônima. Isso é de conhecimento geral e há muito tempo o torcedor são paulino vem protestando, vem se manifestando contra o presidente Casares e isso não é de hoje. Só que agora vem uma denúncia anônima para o Ministério Público. Aí também entram os oportunistas, né? Os oportunistas e, na verdade, esse não quis nem aparecer, né? Só quis jogar o negócio no ventilador aí para ver o que dá. É ruim, mas pior do que isso, desculpa, é exatamente essa gestão do São Paulo, sem clareza, sem convicção e afundando cada vez mais o São Paulo. Então, o torcedor são paulino está triste, está chateado, exatamente por cada dia mais ver o São Paulo se afundando. Capelanes... Que coisa, hein? Agora, há 1 ano da eleição, e tá nos bastidores, já tá pegando fogo. Eu que não sou uma pessoa que estou atuando, ou participando, ou acompanhando lá dentro, fico sabendo de coisas e fico impressionada como hoje a falta de um nome específico forte para substituir o Casares está mexendo com todo mundo. Total. Vou falar uma coisa aqui rápida. Denúncia anônima não me serve. E denúncia anônima é covardia. Tem um nome. Covardia. Tá? E outra coisa, vou lá até o GC aqui, o GC do Jogo Aberto. Ministério Público recebe denúncia sobre gestão temerária no São Paulo. Pô, a gente está falando sobre isso há quantos anos aqui? Precisa fazer uma denúncia anônima para falar sobre a gestão temerária dessa gestão patética do São Paulo? Jura? É só acompanhar um pouco de futebol e o noticiário que a gente fala aqui no Jogo Aberto das dívidas, dos empréstimos bancários, dos vários empréstimos bancários que essa gestão não comunica. Agora tentaram vender recentemente, na última entrevista coletiva, o superávit. Vocês são uns fanfarrões, vocês estão destruindo e comendo o São Paulo aos poucos. Por que comendo ao São Paulo aos poucos? Porque o São Paulo não é feito para o torcedor. O São Paulo ele é feito para uma pequena parte de conselheiros que se aproveitam do clube, ou vocês vão esquecer que muitos deles pegaram ingressos que receberam e venderam.
em shows que aconteceram recentemente no São Paulo. Tá aí, no UOL, na Folha, falado aqui. Então a grande verdade é, enquanto esse estatuto morto, mole do São Paulo se perpetuar, vai ter gente se perpetuando no poder. Ou vocês também esqueceram que recentemente o próprio Júlio Casares, que uma entrevista a nós, a Rádio Bandeirantes, falou que ele era contra a reeleição. Bastou o primeiro ano do mandato dele para dar o famoso golpezinho, que ele fica bravo, mete no pau quem fala de golpezinho. Foi o quê então? Então a grande verdade é, o São Paulo ele está acabado, que ele tem uma gestão falida, ele está falido administrativamente. E o pior, era o maior clube das Américas há 15, 20 anos e hoje é uma podridão por esse tipo de gentalha que está destruindo o clube aos poucos. Luciano Dias nos aguarda lá no Mineirão, começou o expediente cedo para trazer as informações de Cruzeiro e Corinthians aqui no Jogo Aberto. Ronaldo Giovanelli, viu, Luciano? Tá feliz que o Daronco é o árbitro da partida. Tá tudo bem por aqui, ninguém tá tenso, tá tudo certo, viu? Fralda. Imagina, Renata, boa tarde para você. O dia vai ser longo, isso é fato. Aqui em Belo Horizonte, muita expectativa para esse confronto. Neste momento, Renata, a chuva deu uma trégua aqui em Belo Horizonte, mas há a expectativa de chuva durante o jogo. A gente espera que não seja aquela chuva tão forte que acabe com o gramado, com o bom gramado do Mineirão, mas a expectativa é de chuva durante esse confronto entre Cruzeiro e Corinthians. No lado cruzeirense, é aquela equipe que quase todo mundo já sabe, com uma dúvida em relação à ponta esquerda, se vai o Arroio, que teve uma pequena lesão, dores musculares e foi preservado em algumas partidas, mas já está de volta, já está pronto para esse confronto. Ele que deu muito trabalho para o Mateuzinho, o Ronaldo sabe muito bem, e o Sinisterra, que vem crescendo de produção, um jogador que veio para o Cruzeiro do futebol inglês com muita expectativa, mas ainda não teve sequência de jogo. Então, essa é a dúvida, Arroio ou Sinisterra. No mais, é aquela equipe que chegou muito bem no Campeonato Brasileiro em terceiro lugar. No lado corintiano, é um Corinthians que fez um Campeonato Brasileiro muito irregular, levou um chocolate, um passeio do Cruzeiro aqui no Campeonato Brasileiro, mas tanto o lado cruzeirense quanto o lado corintiano, os dois lados sabem que é uma partida completamente diferente daquela disputada há algumas semanas. Ranielli, com dores no tornozelo, é dúvida, está sendo reavaliado ainda. A boa notícia para o corintiano é que Yuri Alberto e o Garro fizeram um trabalho intensivo nas últimas semanas e os dois estão à disposição. O Yuri Alberto, inclusive, deve começar como titular, já o Garro deve ser opção no banco de reservas. Duas equipes invictas na Copa do Brasil, Cruzeiro 5 vitórias e um empate, e o Corinthians 100% de aproveitamento. Duas equipes que não levaram gol e alguns ingredientes, como mais uma vez o encontro de Cássio com o Corinthians, o Caio Jorge, que vem fazendo muitos gols, tem aí uma expectativa grande de ser convocado pela seleção brasileira. É também o artilheiro da Copa do Brasil e o Corinthians também com Yuri Alberto, a esperança de gols para esse duelo de hoje à noite aqui no Mineirão, Renato. Boa, muito obrigada pelas informações dos dois lados desse super duelo da Copa do Brasil. Luciano Dias lá em Minas, no Mineirão. Chico Garcia, as campanhas de Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro passou pelo Vila Nova, pelo CRB e pelo Galo. Teve um clássico, assim como o Corinthians, que passou pelo Novo Horizontino, depois enfrentou o Palmeiras, eliminou o rival, e depois passou pelo Atlético Paranaense do Capela. Mas tudo bem. Que era pra você estar morando no exterior até hoje, No né? apito, mas tudo bem. Fala que foi no apito. O gol do Viveiros lá na Neoquímica Arena, É muita desigualdade para você nesse momento da temporada, quando a gente fala dos dois clubes, ou o mata-mata muda essa história radicalmente? O mata-mata costuma equilibrar muitas coisas. Agora, se a gente for olhar o momento, o Cruzeiro ele seguiu, apesar dessa competição espaçada, né, que ficou 2 meses entre as quartas e a semi, apesar disso, o Cruzeiro seguiu num nível muito alto de competitividade, porque disputava o título até 2 rodadas atrás. O Corinthians não. O Corinthians ele se propôs a preservar alguns jogadores aqui, teve um problema físico, não contratou ninguém na janela, só o Vitinho, por causa do transfer ban. Então teve problemas de administração e fez o seguinte, bom, eu já garanti a semifinal. O ano foi muito complicado no Corinthians e isso meio que acomodou todo mundo.
tipo assim, com impeachment, transfer ban, dívida, presidente afastado, um monte de rolo no conselho, aquela coisa toda, reforma de estatuto. Cara, a gente já chegou na semifinal, eles entenderam como um ano ganho. Então teve um jogo, acho que contra o São Paulo, que ali o Corinthians meio que garante uma pontuação confortável. E aí, como eles perceberam, cara, a gente não vai mais cair, também não vamos chegar na Libertadores, que aquele bloco de cima lá se afastou, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar, vamos passear. E aí, na minha opinião, desrespeitaram o torcedor que continuou lotando a Neoquímica Arena e viu ali empates, derrotas, derrota para Ceará, empate com o Botafogo, empate com o Juventude agora na última rodada, com atuações lamentáveis, mas sempre com a desculpa, temos a semifinal da Copa do Brasil. Então, eu acho que o Corinthians também trouxe uma pressão a mais, porque se eles caírem agora, se olhar para a campanha do Brasileiro, ela é vexatória. Agora, o Ronaldo falou do Abel, que o Abel largou o Brasileiro, que se concentrou tudo na Libertadores. O Corinthians não fez mais ou menos a mesma coisa em relação à Copa do Brasil? Mas com título, né? Aí quando tem título é diferente. Você pode até se dar o luxo de falar, eu não vou nem almoçar hoje, só vou jantar, né, doutor? Quando você tem uma competição na mão... Eu também tinha título e briguei até o fim para não cair. Aí que mora o perigo. Então foi isso que aconteceu. Agora o Corinthians, especificamente o Corinthians, o clube do povo. Toma pra você a fralda de hoje. O clube do povo. O clube que todo mundo fica aqui. Eu vejo vocês aqui preocupados. Aí o Corinthians, e o Corinthians. E todo ano eu falo o quê? Vai, Corinthians. Calma, vai Corinthians, vai Corinthians. O Corinthians é assim. O Corinthians, quando você menos espera... Então, pra você, o Corinthians já está na final da Copa do Brasil? Menina Renata, acho que com a mão na taça já. Nossa, eu diria. Que comemoração, eu diria. Gente, eu admiro a confiança. A mão na taça. Sabe por quê? Sabe por quê? Vocês não sabem o que é o Corinthians. Vocês não sabem o que é o Corinthians. Vocês não têm ideia do que veio a ser o Corinthians, essa nação. Esse povo. Vocês não sabem. E eu estou aqui para alertá-los que o Corinthians é isso aí. O Corinthians é contra tudo e contra todos. É até copiado no Poropopó. Um clube que é copiado da sua torcida, o Poropopó. É melhor sair do que passar vergonha, irmão. Então o Corinthians é aí, ó. É lá onde tem que estar, nas estrelas, é lá no morro, é no topo. O Corinthians é isso aí. E é hoje assim que você tem que entrar, Mateuzinho. Bidu! Bidon! Ranieri! Ô, Ranieri, hoje não tem dor, irmão! Hoje não tem nada, velho! Hoje não tem nada! Matheus Pereira! Bom, Everton, eu imagino que você estava atento, os ouvidos bem sincronizados no Ronaldão. Você ouviu a conversa, o discurso e a confiança do nosso Ronaldo Giovanelli? Boa tarde, muchacho. Boa tarde, muchacha. Está belíssima, homenageando o Cruzeiro. Não, hoje, foi aleatório. Porque você sabe, de fato, o que pode acontecer logo mais. Foi aleatório, mas a sua figurinista que nunca erra, ela inteligentemente já fez todo o processo, porque ela... E é legal. Fala de futebol quando viu. Agora é futebol quando viu. Em condições... Oi, meu amor. Olha aqui, Ronaldo, deixa eu te contar uma coisa. Ronaldo, é o que te resta, meu filho. É agarrar no terço mesmo. Aqui é sempre assim, velho. É no você terço. Precisa entender que não há margem, né, não há margem de comparação em absolutamente nada. Não né? se compara. Não há margem de comparação em estrutura, não há margem de comparação em processo de gestão, não há margem de comparação um é campeão do em quem mundo. está comandando o time do Vamos lá, vai. Não é margem de comparação no elenco, não é margem de comparação no time titular, no jeito de jogar, não tem. Né? Acabaram de subir aí e tal. Eu sou... Em campeonato aí eu sou Cruzeiro, todo mundo sabe, mas... Mas em Copa, sim. Em Copa, sim. Em condições normais de temperatura e pressão, logo mais 2-0 Cruzeiro. Em condições normais, né? Espero que a chuva não continue aqui, porque com um gramado ruim, eu acho que pode ajudar o Corinthians a amarrar o jogo, né? Até porque se o Corinthians sai para o jogo contra o Cruzeiro logo mais, aí né, vai girar a faca mesmo o Cruzeiro. Então, o que resta ao Corinthians é amarrar o jogo para chegar vivo na volta. Porque uma diferença de 2 gols aqui, com o Corinthians precisando sair no jogo de volta e dando espaço para uma transição rápida, que é uma arma letal que o Cruzeiro tem, pode ser um grande problema para o Cruzeiro. Em condições normais, Renato, o Cruzeiro passa pelo Corinthians. E se o Corinthians conseguir fazer pelo menos um bom jogo e eliminar o Cruzeiro, para mim vai ser zebra. E aí basta olhar para tudo que eu falei anteriormente, sem essa de, tá zoando, tá tirando o sarro. Olha para tudo isso, mentaliza tudo isso que eu falei anteriormente,
vocês vão me dar razão, né? Não tem margem de comparação entre um clube hoje e outro em nenhum aspecto. Ele foi muito analítico. E as más línguas mineiras dizem que Everton Guimarães preferiria uma Copa Sul-Americana do que uma Copa do Brasil, mas eu não acredito nisso. Isso é uma falácia, logicamente, não é? Mas ele fez um comentário... São coisas da sua cabeça. Não, da minha não. Isso é o povo. Ele virou o homem do tempo aqui do programa agora, né? O cara virou o homem do tempo do programa. Mas é o seguinte, do Everton, não sei, não posso garantir qual é a preferência, mas Edu Dracena é Cruzeiro por lá. Edu Dracena conhece os bastidores, conhece bem o vestiário cruzeirense. E eu imagino que os dois times, Corinthians e Cruzeiro, mentalizaram, imaginaram essa grande decisão e chegou a hora. E quem termina mais forte, como elenco, como um time jogando um grande futebol, é o Cruzeiro. Se isso na prática vai acontecer, eu não sei. Mas que é. Não, o Cruzeiro vai praticar essa aí, Renata. Vai jogar bem, não tenho dúvida nenhuma disso, até porque a gente vê um trabalho bem consolidado pelo Léo Jardim. Os jogadores já entendem o que ele pede dentro do jogo. É claro que jogo de mata-mata é muito questão de mental, mas o Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil, sabe jogar esse tipo de competição. Então, você jogando no Mineirão, casa cheia, tendo a possibilidade de você fazer um resultado muito importante para o segundo jogo, e ainda mais da maneira como esses jogadores estão jogando, Renato. Estão confiantes. Ô, Edu, o Cruzeiro tem 6 títulos na história toda e tal, mas só o Dorival tem 3, tá? O Dorival é tricampeão. Ele também sabe jogar essa competição, pô. Não, o Dorival. Sabe ganhar. O Dorival. Mas é técnico de quem? Não, é técnico do Corinthians. Agora é o Cruzeiro, instituição. Então, mas aí instituição a história já deu inteira. 6. História inteira. Entendeu? Então, a história não tem. entra em campo. E o primeiro time paulista a ganhar essa competição foi o Corinthians. É isso, Chico. Mas o trabalho do Dorival é bom? Responde, Chico. O brasileiro é péssimo. Não, perguntei a que temporada. hoje Corinthians e Cruzeiro... Aí a gente tem que avaliar a gente o saldo, não, é né? sim ou não, irmão? Vai, sai do muro. Ele foi muito atrapalhado, Sim ou não? mas não é bom. Ele foi muito Corinthians e Cruzeiro hoje é igual menino ir pra casa da avó. Sabe que vai se satisfazer. Vai sair de barriga cheia. Como é que é, Cicinho? É igual menino quando vai pra casa da avó. Sabe que vai comer de tudo, vai satisfazer e sai de barriga cheia. Cruzeiro e Corinthians hoje. Que isso! Sgarbi, e você, neutralidade pura, claro, não é? A toda prova para Cruzeiro e Corinthians. O que eu dei pro Ronaldo aqui, acho que diz tudo sobre a partida, né, aí você se vira, lá ele. Isso aí Você tava indo tão bem. Não, mas é a fralda, cara. É o presentinho, né? É a fralda aqui do Ronaldo. Não, porque é a verdade. Ó, de verdade, assim, tudo bem. O Ronaldo fala, vocês não conhecem o Corinthians, vocês não Eu vou fazer a denúncia anônima. Vocês não sabem o que é o Corinthians. Cara, vamos falar a verdade aqui. Se alguém aqui, sem ser nossa beluga aí, fora. se alguém aqui chegar e falar, o Corinthians é minimamente favorito contra o Cruzeiro, eu a pessoa toma aqui é Corinthians. baseado em quê? Se vocês não botam denúncia... Hoje? Eu vou falar o porquê. Eu vou falar o porquê. Atenção, fecha minha aqui, Ricardinho. Eu tenho medo dele, não fala não. Ó, eu tô tirando aqui, sabe o que é isso aqui que eu tô tirando? Não. O quê? A teia de aranha, que eu tô esperando até agora o Super Cruzeiro aparecer. Porque até agora eu não vi. Calma, porque vai jogar agora, irmão. Me venderam no começo do ano o Super Cruzeiro, que o Pedrinho, ó, pá, que investiu, tá, que não sei o que lá e tal. Meu ponto de vista é o seguinte, o Cruzeiro ganhou o quê? O Cruzeiro não foi competitivo em nenhuma Mas o Cruzeiro não pode ganhar a Copa do Brasil. O Cruzeiro pode ganhar a Copa do Brasil. Foi o quê? Não brigou pelo título brasileiro. Não brigou, não. Em que momento brigou? Em que momento o Cruzeiro brigou pelo Não título ganhou do brasileiro? Flamengo, não ganhou do Palmeiras. Perdeu do Ceará. Só tinha o brasileiro, tá certo. Se tem um time Capela, cascudo, preparado pra bater o Cruzeiro e surpreender a todos, esse time é o Corinthians. Pelo amor de Deus, Capelães. E acabou o Cruzeiro vai atropelar o Corinthians hoje. Você tá achando que a Copa do Brasil é o mesmo Campeonato Brasileiro, o Corinthians toma pau? É outro clima, outra atmosfera. Jogadores cascudos como o Corinthians tem, o Edu Dracena. Você sabe do que eu tô falando? O Cruzeiro não teve artilheiro do Brasileirão. Agora tá desmontando o elenco. O Gabigol já quer ir embora. O outro não quer ficar. Os caras não querem nem ficar no projeto do Super Cruzeiro. Para com isso. Não tem o Cássio. O Cássio quer ir embora. O Cássio surpreende sempre. Mas o jogo decisivo pro Cruzeiro é hoje. Vocês se apegam num trio hipotético do Corinthians também. O Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro com a torcida em Itaquera. Vocês corintianos, a ala corintiana, vocês se apegam num trio hipotético. Não existe isso. Não. É Memphis, Yuri, jogaram esse ano junto. Todo mundo nesse programa tem a mesma opinião. Se o Cruzeiro não matar o jogo, ele morre em Itaquera. É que você é menor de idade, Todo mundo tem a sua opinião. Ferreira, o papo é com você. Eu me fui identificando com aquilo que são os valores do clube, com aquilo que é a identidade do clube.
Eu já falei ao longo destes anos o que é que significava o Palmeiras para mim. Vou repetir aquilo que eu já falei, que era o Palmeiras, que é um estilo de vida, é uma forma de viver e de estar. E isso é algo que eu me identifico. O Palmeiras é um clube com princípios e valores. E a verdade é que há um momento aqui que marca tudo, eu posso vos dizer, e tu sabes, que foi a seguir à derrota com um dos nossos grandes rivais, que foi o Corinthians, a seguir à Copa do Brasil, onde eu tenho, onde a Presidente me chama e simplesmente me mete o contrato à frente para eu assinar. Logicamente que isso a mim pessoalmente me marcou muito, logicamente que partilhei isto com a minha família, com a minha esposa, e foi o momento que eu disse à Presidente: eu não vou assinar o meu contrato agora, mas quero que saiba da minha boca que aconteça o que acontecer até ao final, nós vamos continuar juntos. Estou onde querem que eu esteja, estou onde eu quero estar, estou onde me valorizam, estou onde tenho opinião, e tal como os palmeirenses eu quero ganhar sempre. E para ganhar sempre tu tens que estar em clubes, que é algo, eu sou tão ambicioso, quero ganhar todos os dias como o palmeirense, mas sei que não vamos ganhar sempre. Mas temos que fazer como este ano, temos que lutar sempre para ganhar, mesmo que no fim nos doa, mas acredito que estas dores, que estas lições de 2025 nos vão ajudar para 2026. Então, são estas as razões que me fazem continuar neste projeto que eu faço parte e que vou continuar a fazer parte. Aqui está, amplificado, Abel Ferreira, contrato renovado até 2027. Doutor Marco Aurélio Cunha, o que será que o senhor falou nesse programa aqui, lá por agosto? Ai, doutor. Ai. A carinha. Lembra? O Abel faz o melhor trabalho de treinador dos últimos 10 anos do futebol brasileiro. Ele tem inúmeras qualidades, tem alguns defeitos de personalidade. Uma grande história nunca é feita apenas de páginas perfeitas. São próprios até da cultura portuguesa, essa forma mais assertiva, mais invasiva de falar. É feita de tudo aquilo que nos molda, que nos desafia e que nos transforma. Assim é a história do Palmeiras, um clube que foi perseguido, que muitos quiseram destruir, mas que sempre encontrou a sua força na união, sobretudo nos momentos mais difíceis. Mas nós temos que tirar o chapéu para o Abel, saber que o trabalho dele é brilhante, pena que ele vai embora no fim do ano. É por acreditarmos na força da nossa família, nos sentimentos verdadeiros que compartilhamos ao longo do tempo e na nossa capacidade de superar todas as pedras surgidas pelo caminho que eu digo. Pena que ele vai embora no fim do ano. Com imenso orgulho e gratidão por tudo que vivemos e ainda vamos viver juntos. Pena que ele vai embora no fim do ano. A nossa história continua. Espera aí, avisa a Caravela para voltar para o Santos. Pode Ronaldo pira. Pode voltar. Todo adversário de Abel Ferreira desejaria que ele não permanecesse, que ele voltasse para Portugal, para Europa, para qualquer lugar do mundo. Mas, doutor, mais uns 2 aninhos aí aguentando o Abel Ferreira. Renato, já fui lá e tomei taxa. Abre o olho no Paulistão, doutor. Em nome do futebol brasileiro, é ótimo que ele permaneça para que faça um trabalho até o final do ciclo da Leila. O que eu disse é que talvez com grandes resultados, se fosse campeão mundial, se fosse campeão brasileiro, talvez ele encerrasse o ciclo com grandes vitórias e fosse embora. Eu achei que ele fosse embora por conta de conquistas. Como ele ficou devendo esse ano, então ele vai ficar mais 2 anos para retribuir a confiança que a presidente Leila tem com ele. E eu acho que está certíssimo. Tomara, veja quantas multas rescisórias os clubes pagaram para os seus treinadores demitidos. Se juntar essa conta toda, dá para pagar o Abel. Será? O salário dele? Isso é verdade. Agora eu queria fazer uma denúncia aqui. É um absurdo. Mas não é anônima, Não é anônima, é muito claro. É um absurdo que os clubes europeus, eles venham aqui, busquem o Luiz Castro, o Arthur Jorge, né, no mundo árabe, né, o Vitor Pereira, e não tem uma propostinha pelo Abel Ferreira. Olha o que o cara tá fazendo aqui há anos no futebol brasileiro. Não vem um clube europeu, não vem milhões de petrodólares da Arábia, do Catar. Como é que não vem? Mas ele não quer, Ele assinou e ficou. Não, Mas por que ficou? Eu vou explicar para você por quê.
Porque a Leila paga para ele o que pagariam lá fora. Ele não precisa trocar. E aqui ele faz o que ele Então é quer. igual a multa que os outros clubes pagam, doutor. É porque ele não tem mercado na Europa também, né? claro, Aceitem que ele não tem mercado no futebol. Duvido. Algum time da Premier League... Por que o Vitor Pereira é mais técnico que ele? É bom técnico, mas é mais técnico melhores trabalhos em outros Mas o times. Wolverhampton não é melhor que o Palmeiras. É isso. Não, mas tem mercado lá na Europa. Quem falou que Mas a gente não? tá falando de Premier League. Então o tá palmeirense vai ficar bravo com o que eu vou falar agora, mas porque tem muito palmeirense mal acostumado, cara. Tem o quê? Eu tô vendo, mal acostumado. O palmeirense tá mal acostumado. tem que ser visto e ficar calado. Porque eu tô vendo a repercussão agora, a gente acompanha a repercussão também nas redes sociais, tudo. Cara, Abel tomando porrada de muita gente. Ué, não ganhou nada. Calma aí, eu tô falando, No futebol você tem que ganhar, meu. No futebol não é banco, Deixa eu terminar velho. de Você falar. quer que o cara fique enganado. O cara passeou no meio do ano. Aí começou o ano e ele falou, Maurício, eu não quero. Eu vou mexer no meu time. Quem Aí ganhou? eu vou viajar. Fui viajar. Não ganhou nada. Aí voltou. Aí foi de novo viajar. Mas, Não ganhou Ronaldo, nada. eu digo Você tá de assim, brincadeira. Mas antes que ele assim- ganhar ou não ganhar, a presidente disse, não me importa, qualquer coisa pode Então, acontecer, ele deixa vai ele aí. ficar. Outra. Eu quero o Abel até o final do meu mandato. Ela disse isso. ele aí. Muito antes. Ô, Ronaldo, calma aí, deixa eu falar agora. Gente, Oi, Leila. mas eu então queria dar parabéns para mim também. Parabéns pra você, Parabéns, só que é uma oportunidade. O Abel faz um trabalho de anos no Palmeiras, um trabalho que toda temporada, mas toda temporada, o cara ou ganha ou chega em segundo, chega em moleque terceiro. tá usando Toda o cereal. temporada. O que foi? Ele virá mais E aí- motivado, é meu palpite para 2026, depois de tudo que E aconteceu eu esse ano. espero que ele use esse ano, e aí parte muito da Leila, porque a Leila foi brilhante mais uma vez na entrevista, que a Leila possa corrigir o Abel também em postura na entrevista, e reconhecer a vitória do adversário. E também, pô, quando falta repertório tático pra ele no modo geral, de que foi muito chutão, reconheça também ali de que não deu certo ali o modo de jogar e mude também, mas Mas é aí o Ronaldo oportunidade. fala se Vai- foi vice, foi vice. É só você pegar 5 anos, 10 títulos. Se você dividir por Que ano, isso? são 2 por ano. Eu vou falar só, eu vou falar só o nome pra você, Felipe Luiz. Vou falar só Felipe Luiz pra você. Vice, não, rapaz. Mas é acredito, essa sua estatística aí, só o Felipe Luiz. Mas olha só, se o Felipe Luiz continuar com esse aproveitamento, ele também vai ter o Não, vai número passar o de Abel. anos que Quero o Abel crédito. está no Palmeiras no Flamengo. Só duas partes estão felizes com a renovação do Abel. Os palmeirenses... A Leila e os times do G6, que o Abel não E os consegue vencer em palmeirenses Campeonato também. Brasileiro. O palmeirense também tá feliz. Vítor João, o que você quer dizer para Abel Ferreira em relação a 2026? Que tenha melhor sorte, né, em 2026, que Não traga... é o que você quer. que traga um repertório maior, porque assim, todos nós esperávamos nesse final um repertório melhor, principalmente contra o Flamengo, algo de novo. E assim, Contra o Vitória, né? Exatamente. Então, o Palmeiras fez a melhor contratação pro ano de 2026, exatamente a permanência do seu melhor treinador na atualidade aqui no nosso país. Então, Que desânimo, gente! eu não posso fazer festa. Cabisbaixo, Como que eu vou fazer festa? Como que eu vou fazer festa no aniversário dos outros? Então, assim, eu quero comemorar o Ela meu. perguntou, o que você diria? Que ele tome taca, isso que você queria dizer. Não, isso vai ser normal. É isso que você queria dizer. Taca é normal, taca é normal. Edu Dracena, você tá felizinho, hein? Lógico, por permanência aí do chefe. É claro que, como o Cicinho falou, acho que Seu ele tem, vizinho mais nobre. tem que rever alguns conceitos, sim. Não é tudo que ele faz que eu concordo, pelo contrário, tem algumas coisas que eu não concordo, principalmente na questão de, todo mundo fala aqui, é saber perder, mas tem que saber como perder. É claro que tem alguns momentos que ele reclama abusivamente. E perdeu bastante, né, meu? Agora, a gente sabe que ele tem qualidade. A gente sabe que ele pode tirar e extrair muito desses jogadores. Será? E ele montando esse time como montou, a responsabilidade vai ser muito grande pro ano que vem ele conquistar título. E como o doutor falou, dividir em créditos, assim, 10 títulos em 5 anos, vamos dividir em crédito 2 por mês, viu, por ano. E já que ele vai ficar, o Veiga poderia pular o muro, porque o Veiga não vai jogar para com com ele. isso, Então, Ciro, pula pelo lá, amor vai de lá, Deus, vai lá, Ciro, Veiga. vai. Com você nessa daí, Veiga. Sai daí, Veiga, você nasceu pra jogar no São Paulo. Será que Abel Paulista. Ferreira vai torcer para o compatriota Leonardo Jardim na Copa do Brasil, já que ele está fora? Com certeza, né? Ou para o Flamengo hoje. Ou para Sussu? Não, ele usa o meu dia. Mas o Abel, ele tem treta com os técnicos, alguns, né? Com quem ele não todos. tem treta? Portugueses. Ele tem treta Às até com vezes o cachorro. Mas quem falou, Capelanes?
Que ele tem treta com todo mundo? Não, o Chico acabou de falar. Eu falei que com alguns técnicos portugueses, ele sempre é questionado. Você vai enfrentar um compatriota e tal. Ele não é... mas é moral, né? Ele não tá resenha, não. Agora, eu queria dar uma sublinhada rápida aqui no programa. Aqui, ó, que Não tem nada palmeirense. contra. Aqui está um palmeirense. Eu era palmeirense quando era moleque. É verdade. sublinhada Eu era palmeirense quando era anônima. criança Ai, mesmo. ai, ai, ai. Agora, eu só queria falar uma coisa bem rápida aqui. O golpe tá aí. Eu fico chocado como um clube centenário, do tamanho da história do Palmeiras, virou refém de um treinador. O Palmeiras virou refém da história do Abel Ferreira. A renovação é mais porque a presidente, que faz um bom trabalho administrativamente falando, precisa ser mais transparente, né, Leila? Mas eu acho o trabalho dela muito bom. Eu acho que ela simplesmente está perdida sem o Abel, que é o grande escudo dela. Então ela se viu obrigada a fazer a renovação com o Abel sem convicção. De 2 anos pra cá, o trabalho do Abel é péssimo. Se você fizer aqui a Sabesp, se você pegar aqui de 2 anos pra cá a Sabesp, se você pegar a Sabesp, a conta de água do Palmeiras, acabou a água de tanto chuveirinho pra área. E com 700 Gente, mas a Leila é investidos. coerente. Ela sabe o que ela quer pra ela, pro clube e pro time do Mas se o Abel Palmeiras. vai embora, E o que ela ela se perde, Rê. quer. Gente, Ela mas se ela perde. lutou, e eu tenho certeza que pesou muito na decisão da permanência, a luta pública, que ela falou várias vezes, antes de título, não título, qualquer coisa. Ela disse, eu quero Mas ela troca de treinador como quem troca de camisa. Mas a convicção dela é não ter convicção. Porque se é claro, porque se ela perde o Abel, ela não sabe quem contratar. Mas ela tem onde ele foi. Com 2 Mas ela anos não vai quer contratar perder o quem? Abel, o Há trabalho 2 anos não dele. ganha nada. Se o Abel 700 sair, milhões se o Abel investidos. sair, vai contratar quem? Se fosse o treinador brasileiro, tá na rua. fora. Para com isso aí. Dito isso, o Abel renovou 2 anos. Agora vamos para a Copa do Brasil. O jogo é Cruzeiro e Corinthians. Cabuloso e Timão. Começa com vocês, Garbi. Renata, nossa beluguinha, vai acabar o ano chorando. O que ele mais fez esse ano foi chorar. 2-0 pra nós. Maior de Minas. Se você secar o Corinthians como você secou o meu Inter, já tá lindo. Mas eu não sei quem é seu Inter. Não! Quem falou aqui que o Inter ia ser campeão no começo do campeonato? Você secou, então. O que ela tá falando? E aí, Marco? Renata, eu acho que o Corinthians vai segurar esse resultado, 0-0. Capelanes. Eu também estou esperando o Super Cruzeiro até agora. 0-0 não aguento o Timão. Você foi comigo? Foi, doutor? Oi, Cicinho. Sempre, doutor, sempre. 4x0 Cruzeiro. Acertou uma com esse negócio. Chico. Esse jogo vai ser 2-1 Cruzeiro. Edu. 3-1 cabuloso. Ronaldão. Cabuloso. Rapaz, 1-0 Corinthians. E vou ter que falar quem vai fazer esse gol. Sem convicção. Esse gol de cabeça. Com convicção. Cadê aquele 3-0? Aqui, ó. No meio da zaga aqui, ó. Félix Torres? Ei, cadê? Pô, já que eu vim hoje de parzinho de vaso com o Chico, eu vou de 2-1 também pro Aí, ó. Pra quem? Cruzeiro. 2-1. Olha lá, você lá. Vocês entenderam que eu não combino definitivamente com o azul? Não é a minha cara, não adianta. Eu sou quem? Isso é um bom presságio. Ô, Ronaldão. Ô, Ronaldo. Doutor. É o Gargamel. Acabou, o Neto tá chegando com os donos da bola. Até amanhã. Beijo, tchau.